Imagine isso. Você se senta no alto de uma torre de vidro reluzente. O mundo corporativo ou político se estendendo aos seus pés como um tabuleiro de xadrez vivo. Peças se movendo com sussurros de alianças e traições. Seu coração acelera ao tomar uma decisão, uma mentira sutil para garantir a vitória, um corte astuto para eliminar rivais. E por um momento, o poder parece doce, invencível. Mas então, um calafrio desce pela espinha. E se esse maquiavelismo, essa arte de manipular sombras para conquistar luz, não for o elixir do sucesso, mas um veneno lento que corrói sua alma e o tecido ao redor? Aqui reside o paradoxo que desafia o senso comum. Em uma era que celebra líderes estratégicos como visionários, aqueles que, inspirados por Nicolau Maquiavel, usam astúcia para navegar águas turbulentas, por que tantos impérios construídos sobre engano acabam em ruínas, deixando legados de desconfiança e vazio? Você sente isso no peito, uma tensão existencial que mistura empolgação com náusea. O maquiavelismo é estratégia essencial para sobreviver em um mundo de lobos ou um veneno moral que transforma o líder em seu próprio carrasco? Imagine navegar por corredores de poder onde sorrisos mascaram intenções e cada vitória tática deixa um resíduo amargo. Um mundo onde a ambição maquiavélica promete glória, mas entrega isolamento. Sinta o peso emocional dessa contradição apertando como uma garra. Você já justificou uma manipulação pelo bem maior, sentindo o gosto metálico da culpa? Será que o maquiavelismo que Maquiavel defendia como pragmático em O Príncipe é uma ferramenta de sobrevivência ou um ciclo vicioso que envenena relações, erodindo a confiança essencial para qualquer liderança duradoura? Perguntas retóricas invadem sua mente. Por que sociedades obcecadas por poder glorificam a astúcia, ignorando como ela transforma aliados em suspeitos e vitórias em cinzas? E se o veneno não for imediato, mas cumulativo, infiltrando-se na psique até que o líder se torne um fantasma de si mesmo, preso em uma rede de mentiras? E se o verdadeiro horror não estiver na estratégia em si, mas na ilusão de que ela pode ser controlada sem custo eterno? Imagine-se perante um abismo, o poder brilhando à frente, mas o veneno borbulhando abaixo, ameaçando engolir tudo. Essas indagações não oferecem respostas fáceis. Elas cutucam feridas profundas, forçando uma introspecção que questiona sua própria bússola moral. Mas antes de mergulharmos nas raízes ocultas desse dilema, nas forças psicológicas e filosóficas que tornam o maquiavelismo um veneno disfarçado de remédio, permita que essa inquietude se instale como uma semente venenosa, pronta a florescer em revelações que podem redefinir sua visão de poder. O que te arrasta para essa dança perigosa do maquiavelismo, como se uma força invisível te empurrasse a escolher entre estratégia afiada e integridade frágil? Você sente isso como um pulsar sombrio no fundo da mente, uma pressão psicológica forjada por séculos de filosofia, psicologia e dinâmicas sociais que transformam o poder em um campo minado moral? Vamos descer a esse abismo oculto, onde os ensinamentos de Maquiavel se cruzam com as reflexões de Daniel Kahneman e Sêneca, revelando por que o maquiavelismo pode ser tanto uma arma afiada quanto um veneno que corrói por dentro. Pense nisso. Kahneman, com sua análise de vieses cognitivos, expõe como a mente humana é inclinada a manipular para evitar perdas. O viés de autojustificação faz você racionalizar atos maquiavélicos como necessários, enquanto o viés de otimismo o convence de que o controle é possível. Maquiavel, em O Príncipe, via essa astúcia como essencial para manter o poder em um mundo hostil, onde a virtude pura é um luxo perigoso. Mas e se essa visão colidir com a ética de Tomás de Aquino, que exigia que o poder servisse à justiça divina, ou com Marco Aurélio, que buscava serenidade através da honestidade estoica? O conflito interno emerge. Você usa a estratégia e sente o veneno da culpa se infiltrando.
Psicologicamente, esse veneno afeta você profundamente. Emocionalmente, a manipulação ativa recompensas temporárias, como Joseph Murphy sugeria ao descrever o subconsciente premiando o sucesso, mas deixa cicatrizes de desconfiança e isolamento. Socialmente, a cultura do poder, com sua obsessão por resultados, como Napoleão Hill pregava, glorifica o maquiavelismo como habilidade, criando líderes que se veem como mestres do jogo, mas perdem a essência humana. Machado de Assis, com sua ironia mordaz, retratava essa hipocrisia, líderes que tramam sorrindo, enquanto o veneno moral se acumula em silêncio. Essa força oculta molda comportamento, emoções e identidade. A manipulação se torna um hábito, fragmentando sua autenticidade, como James Allen alertava ao ligar pensamentos a caráter. E se as consequências forem mais sombrias, corroendo relações e deixando um legado de cinzas onde deveria haver glória, sinta o peso dessa possibilidade. Um líder maquiavélico pode conquistar tronos, mas perde a alma que o sustenta. Segure essa tensão. Ela está prestes a revelar impactos que podem redefinir sua relação com o poder. E agora, sinta essa tensão se transformar em uma sombra que se espalha além de você, tecendo consequências invisíveis que moldam silenciosamente sua vida e o mundo ao redor, como teias de aranha que você só percebe quando já está preso. Você acorda em um escritório ou palácio, o eco de decisões maquiavélicas ainda ressoando. Uma aliança forjada com mentiras, uma verdade omitida para preservar a ordem, e percebe que o poder conquistado deixou um vazio que não explica. Esse maquiavelismo, disfarçado de estratégia brilhante, não é um ato isolado. Ele se infiltra como um veneno lento, amplificado por vieses cognitivos, insights neurológicos e condicionamento cultural que redefinem o que significa liderar. Pessoalmente, o impacto é devastador. O viés de confirmação, como Daniel Kahneman descreveu, faz você buscar validação para atos manipulativos, enquanto o viés de disponibilidade amplifica o medo de perder poder, justificando cada passo venenoso. Neurologicamente, a manipulação ativa o sistema de recompensa com dopamina a curto prazo, mas estudos mostram que isso enfraquece conexões no córtex pré-frontal, reduzindo empatia e clareza ética com o tempo. Você já sentiu essa desconexão? Um vazio após uma vitória calculada, como se o preço fosse mais alto do que imaginava? É o veneno moral se instalando, corroendo sua paz interior, como Sêneca alertava ao descrever a alma prejudicada por escolhas egoístas. Socialmente, as ramificações são ainda mais profundas. Condicionamento cultural, especialmente em ambientes de poder, glorifica o maquiavelismo como inteligência, criando uma norma onde a manipulação é esperada. Pense em corporações que distorcem dados ou governos que moldam narrativas. O viés de conformidade pressiona você a seguir esse padrão, mesmo que intua sua toxicidade, ecoando a crítica de Machado de Assis à hipocrisia social. Insights neurológicos revelam que essa exposição constante aumenta cortisol coletivo, alimentando desconfiança e fragmentação, um legado que Tomás de Aquino lamentaria, vendo a justiça divina substituída por jogos venenosos. O que torna isso urgente é a invisibilidade. Essas consequências se mascaram como sucesso. Culturalmente, a narrativa de vencer a qualquer custo ofusca o dano, enquanto neurologicamente a repetição de atos maquiavélicos reconfigura sua moralidade, tornando-a flexível e frágil. Você já sentiu essa desconexão? Um vazio após uma vitória calculada? Como se o preço fosse mais alto do que imaginava? É o veneno moral se instalando, corroendo sua paz interior, como Sêneca alertava ao descrever a alma prejudicada por escolhas egoístas.
Mas há uma rebelião à vista. Segure essa esperança, pois ela está prestes a se desdobrar em poder transformador. E agora, segure essa esperança como uma chama que ilumina o veneno oculto, porque a rebelião contra o maquiavelismo não é uma ilusão romântica, mas uma mudança radical de perspectiva que desafia o que você pensava ser o inevitável custo do poder. Imagine isso. Em vez de beber o veneno da manipulação como elixir de sobrevivência, você o rejeita, adotando soluções contraintuitivas que transformam a liderança numa jornada de virtude e astúcia equilibrada, onde o maquiavelismo se torna uma lição, não uma lei. Aqui está o segredo revolucionário. O poder autêntico surge não do engano, mas da coragem de liderar com transparência, convertendo o veneno em antídoto para uma autoridade duradoura. Comece por inverter o paradigma. Em vez de ver o maquiavelismo como ferramenta indispensável, encare-o como uma tentação a ser superada, como Marco Aurélio fazia ao registrar suas lutas internas para manter a integridade em meio a intrigas. Pergunte-se: essa estratégia me envenena ou me purifica? Essa mudança de mentalidade, ecoando Sêneca, que transformava exílios em oportunidades de virtude, liberta você do viés de confirmação, permitindo que veja a manipulação como uma fraqueza disfarçada. Daniel Kahneman reforçaria isso. Desafie o viés de disponibilidade que exagera os benefícios da astúcia, avaliando riscos éticos com a clareza de um observador imparcial. Pense nos exemplos históricos que iluminam esse caminho. Abraham Lincoln usou tato maquiavélico para unir uma nação dividida, mas ancorou suas ações em princípios morais, provando que a estratégia serve melhor quando guiada por ética. Napoleão Hill, obcecado por sucesso, alertava que a mente mestra falha sem integridade. Manipular pode conquistar picos, mas a autenticidade sustenta montanhas. Machado de Assis, com sua sátira afiada, expunha líderes venenosos, mas sugeria que a redenção vem da autocrítica brutal. Tomás de Aquino adiciona luz. O poder deve espelhar a justiça divina, usando astúcia apenas para proteger o bem comum, não para ganho pessoal. Para retornar o controle, construa uma nova forma de pensar passo a passo. Primeiro, pratique a vulnerabilidade estratégica. Admita intenções abertamente, mesmo que arrisque exposição, reprogramando sua identidade para a confiança, como Joseph Murphy ensinava ao alinhar o subconsciente com valores elevados. Segundo, adote a diplomacia estoica. Negocie sem veneno, focando em ganhos mútuos, como Maquiavel poderia ter feito se priorizasse a virtude sobre o medo. Terceiro, cultive resiliência interna. Enfrente traições sem retaliar com manipulação, fortalecendo sua alma como James Allen descrevia ao ligar pensamentos puros a caráter inabalável. Quarto, forge alianças autênticas. Inspire lealdade através de ações honestas, quebrando o ciclo cultural de desconfiança. Sinta o poder crescendo como uma onda purificadora. Você não é vítima do veneno. Você o neutraliza, emergindo como um líder que une em vez de dividir. Essas soluções desafiam o cinismo do poder, provando que o maquiavelismo pode ser transcendido. Mas, e se essa rebelião levar a uma verdade ainda mais profunda, uma realização que redefina o poder em si? Aguente firme, ela está prestes a se revelar em clareza transformadora. E agora, deixe essa chama de rebelião se transformar em uma explosão de luz que ressoa pelo tecido da sua existência. Porque a verdade final não é um simples ajuste moral, mas uma mudança de paradigma que redefine o maquiavelismo como um espelho da alma humana, onde estratégia e virtude se fundem em um poder eterno, iluminando o veneno como uma ilusão a ser transcendida. Imagine isso. Você, que outrora navegava o mar traiçoeiro do poder com as ferramentas de Maquiavel, agora percebe que o verdadeiro domínio reside na harmonia entre astúcia e integridade. Uma dança cósmica que eleva a liderança a um plano divino. Aqui está o insight mais poderoso. O maquiavelismo não é nem estratégia pura, nem veneno moral absoluto. Ele é um reflexo da intenção do líder, um instrumento que, quando guiado por uma ética superior, se torna a chave para um legado imortal. Sinta o impacto dessa revelação. O que Maquiavel via como pragmatismo necessário
pode se alinhar com a visão de Tomás de Aquino, que viu o poder como extensão da razão divina, desde que a intenção seja pura e o fim beneficie o todo. Daniel Kahneman alertava sobre vieses que distorcem escolhas. Mas e se esses mesmos vieses, quando dominados, revelassem a astúcia como um dom a ser direcionado para o bem? Marco Aurélio, em suas meditações, sugeria que a liderança ideal vem do dever interno, enquanto Sêneca via adversidades como purificação. Juntos, ensinam que o maquiavelismo pode ser redimido pela intenção consciente. Napoleão Hill e Joseph Murphy convergem aqui. A mente master e o subconsciente florescem quando alinhados a valores elevados, transformando o veneno em néctar. Machado de Assis, com seu olhar penetrante, nos mostra que a hipocrisia colapsa quando a autenticidade emerge, provando que o líder verdadeiro transcende o veneno. Essa realização reescreve tudo. As lutas passadas, a culpa, a desconfiança, o isolamento se dissipam quando você entende que o maquiavelismo é um espelho da sua alma, refletindo tanto a sombra quanto a luz. Paradoxalmente, em um mundo que teme a astúcia, abraçá-la com propósito a torna uma força redentora, onde o poder se torna um ato de criação, não destruição. Você sente uma clareza radiante. Cada manipulação justificada foi um passo tortuoso para essa harmonia, forjando uma liderança que inspira em vez de corromper. Como um farol emergindo de uma tempestade de sombras, você vê o horizonte expandido. O poder agora é um reflexo da sua virtude elevada. Mas essa verdade exige ação. Lidere com intenção cristalina, usando a astúcia como escudo para proteger, não para ferir, e reflita diariamente sobre seu impacto como um estoico diante do destino. Deixe que essa realização o assombre com sua poesia cinematográfica. Imagine o mundo como um vasto teatro, onde líderes virtuosos dirigem uma sinfonia de poder e graça. Como uma estrela nascendo de cinzas cósmicas, você renasce, inspirado a repensar radicalmente sua visão. O maquiavelismo não é veneno, mas potencial redimido. Agora pause e reflita. Como você moldará esse poder? O jogo chama, mas a virtude responde. E em sua resposta reside a eternidade. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.